Olá pessoal, sejam bem-vindos então aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. E vamos então agora aí acompanhar o tema da nossa aula de hoje. Então nós estamos aqui na aula de número 2, o nosso objeto de conhecimento são as origens, o pensamento racional e o pensamento lógico, o conhecimento científico. E no detalhamento nós vamos falar sobre o senso comum versus o conhecimento científico e também sobre os filósofos pré-socráticos. Então esse aí é o conteúdo da nossa aula. Vamos aí acompanhar com bastante atenção. Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui falar um pouco sobre esses primeiros momentos, da filosofia, entender um pouco o que é a filosofia, qual é a sua importância e como é que nós podemos, então, pensar filosoficamente. Tá? Esse é o nosso objetivo nessa aula. Então, nós estamos aqui falando de filosofia, o estranhamento e o espanto. Então, aqui nós temos aqui atrás, nós temos aqui uma imagem, Vocês estão vendo aqui. Eu queria que vocês dessem aí uma olhada nesse cenário aqui, nesse espaço que nós temos aqui. O que vocês percebem? Queria que vocês dessem uma olhadinha. É um quadro de um grande artista belga, René Magritte. Então ele fez esse quadro. Ele também tinha muita visão filosófica a respeito da sua obra de arte, na pintura. Então o que vocês conseguem observar aqui nessa imagem aqui? O que vocês conseguem perceber aqui? Dê uma olhadinha para ela, com bastante cuidado aí, ó. O que vocês percebem? Tem alguma coisa estranha? Tem alguma coisa diferente? Tem alguma coisa assim que chama a atenção de vocês? Dê uma olhadinha com bastante atenção em tudo isso aqui, ó. O que nós podemos perceber nessa imagem aqui, nesse quadro, Então vocês percebem, eu não sei se observando assim rapidamente, vocês conseguiram perceber alguma coisa estranha nela. Por exemplo, essa imagem, ao mesmo tempo que ela reflete o dia, ela também reflete uma parte da noite, Então você pode ver que parece assim que é noite, quando você olha aqui nessa parte aqui, da casa, das árvores, mas ao mesmo tempo lá no fundo, você pode perceber que nós temos ali as nuvens, o céu bem azulado, Então não é estranho isso, você perceber, que ao mesmo tempo que parece que é de noite, ao mesmo tempo parece que é de dia, Então é esse estranhamento, nesse quadro do Magritte, que a gente vai então pensar como é que a filosofia então ela vai nos levar, nos envolver no pensamento. É através dessas observações que parecem assim serem corriqueiras, banais do dia a dia. Mas olhando para essa realidade, percebendo de fato as coisas em nossa volta, é que nós vamos então começando a desenvolver um pensamento filosófico, um pensamento reflexivo. Então a ideia dessa imagem aqui é perceber então essa contradição entre o dia e a noite, no espaço que nos leva a um estranhamento, A um estranhamento. E por que não também dizer um certo espanto, Como é que pode mesmo essa imagem refletir duas realidades distintas, que é o dia e a noite. Então, nós estamos aqui entrando, então, sendo convidados a pensar filosoficamente, Então, essa estranheza, ela nos força a pensar. Ela nos leva a um pensamento, a pensar sobre o dia, sobre a noite, a pensar o que eu sinto quando eu estou aqui embaixo, aqui na área da noite, que sentimento que me traz, o que me faz pensar sobre a vida, sobre a segurança, a minha segurança, sobre a solidão. Quais os pensamentos que vêm quando eu estou aqui, diante de uma realidade noturna, digamos assim. E o que me leva a pensar quando eu olho e vejo o céu bonito, um céu ensolarado. Hoje eu me acordei, abri a janela e vi essas nuvens tão bonitas aí, esse céu tão belo.
O que me move a ser nesse dia, a fazer nesse dia, a experimentar nesse dia, né? Então são essas contradições, né, que aparentemente elas não são, é até paradoxal, né? Elas, ao mesmo tempo que são contraditórias, ao mesmo tempo elas também nos aproximam da realidade, né? Elas trazem a minha vida para uma realidade. Então é esse mesmo tipo de estranheza, né, e espanto frente ao mundo que provoca a filosofia. Tá bom? Então isso me leva ao quê? A pensar a realidade, a pensar as coisas em minha volta. Então esse é o primeiro ponto que eu queria, né, que a gente analisasse, para a gente ir entrando aqui, né, problematizando o que seria então o pensamento filosófico, né, o que seria então esse estranhamento diante da realidade, que é ele que nos impulsiona a pensar, né? Essa provocação da realidade nos leva a pensar. Então, continuando aqui, né, foi por meio, né, desse exercício do pensamento, digamos assim, que o ser humano transformou-se a si mesmo e ao mundo. Né? O que é um exercício do pensamento? Quando você vai fazer... É por isso que a filosofia ela trabalha muito com a questão interdisciplinar. Quando você vai resolver um cálculo matemático, quando você vai montar um quebra-cabeça, né? Quando você está pensando na vida, nos seus problemas, como você vai resolver um determinado tipo de problema. Tudo isso é o exercício do pensamento. Assim como você pode exercitar os músculos do seu corpo, né, através da musculação, né, da corrida, da zumba, enfim, você pode movimentar o seu corpo, você pode exercitar o seu corpo. Essas ações também, que levam a raciocínio, elas te levam a fazer esse exercício do pensamento. Né? Problemas que surgem para serem resolvidos, jogos, né? Até mesmo futebol, você tem que raciocinar, você tem que pensar quando você está jogando, né? Quando vai tocar a bola, quando a pessoa quando tem impedimento, quando não tem impedimento. Tudo são exercícios do pensamento no nosso dia a dia. E esses exercícios do pensamento é que vão fazendo com que a gente vá entrando, né, descobrindo e transformando tanto o mundo à nossa volta, como a nós mesmos. É nesse momento do olhar para a realidade, me espantar com ela e começar a exercitar o meu pensamento sobre ela, é que eu começo então a me transformar e automaticamente eu vou também transformando as coisas em minha volta, porque tudo que está em minha volta só se transforma, só se modifica pela ação do ser humano, né? Que vai então modificando as coisas da sua volta. Então, as coisas se transformam e eu vou também me transformando com o exercício do pensamento. Assim como no exercício físico, os músculos vão aparecendo no meu corpo, né? A barriguinha vai ficando mais sarada. Por quê? Porque eu estou exercitando o meu físico. E quando eu exercito o meu pensamento, eu também estou me abrindo, ampliando essas possibilidades de compreensão do mundo. E fazendo perguntas ao mesmo tempo para o mundo. E falando de exercício do pensamento, eu quero propor aqui para vocês aqui um exercício do pensamento. Vocês vão ver aqui um quadro, né, e vamos ter aí 1 minuto, eu quero que vocês descubram, né, onde que está o número 8 aí. Observem com atenção, né? Eu vou mostrar para vocês, fazendo uma linha aqui, um traço, para você ver onde é que ele está. Ó. Vou começar trazendo aqui. Cadê? Mais ou menos aqui. E aqui, ó. Estão vendo aqui o número 8 aqui? Olha onde ele está. Bacana, eu mostrei para vocês aí, vocês encontraram o número 8, mas vocês perceberam que isso se torna um exercício do pensamento? Por quê? Porque vocês estão vendo aí um quadro com vários números que confunde a nossa visão, mas eu tenho que, de uma certa maneira, me exercitar o meu pensamento, o meu raciocínio lógico, para que eu possa ir buscando pelos quadrinhos ali, o número 9, e ir visualizando, né, o meu campo de visão, sendo focado, para que eu possa encontrar esse número. Né?
Então, no momento em que isso me levou a um esforço, não foi? Eu não vi de primeiro onde estava o número 8 lá. Eu tive que usar alguns instrumentos, né, do meu raciocínio, do meu pensamento e também da minha capacidade de visão para fazer todo esse traçado para localizar e buscando, né? Esse esforço chama-se exercício do pensamento, né? Então não tinha lá o número 8 grande no meio. Você vai logo olhar direto no número 8. Você não ia exercitar o seu pensamento, né? Você só exercitou o pensamento porque você foi forçado a buscar ali, naquele quadro, esse número, né? E você teve ali seus instrumentais, né? Seu método, sua maneira. Cada um teve uma maneira de buscar, com certeza. Indo pelas linhas, como eu fiz aí, né? Eu fui pelas linhas, ó. Então, mas cada um tem a sua forma de encontrar. Mas o importante é que nesse momento nós estamos exercitando o nosso pensamento. Então, toda vez que nós fazemos isso, nós exercitamos o nosso pensamento. Tá bom? Então, pessoal, esse exercício do pensamento, ele é do senso comum. Qualquer um de nós podemos fazer isso aí. Então, vamos entender o que é esse conceito de senso comum e depois pensar ele também para a filosofia e para a ciência. Então, vamos continuar aqui, ó. Esse exercício que nós fizemos agora, ele é um exercício do senso comum. Você não precisa de nenhum tipo de estudo, né, de programação, de computador, nada para você encontrar o número 8. Basta você saber o que é o número 9 e o que é o número 8, não é verdade? Isso o senso comum nos ensina, nós vamos aprendendo, né, pelo senso comum. Então, o senso comum, então, ele é esse pensamento subjetivo, um pensamento meu, um pensamento, né, do sujeito, da pessoa que pensa. Então, ele é uma ideia vaga sobre a realidade que está em minha volta e que não tem nenhuma fundamentação e, na maioria das vezes, nem pode ser explicado. Você pode, muitas vezes, por exemplo, tá numa bicicleta, tá dirigindo uma moto, ou até mesmo uma canoa ali com uma rabeta. E de repente, vamos pegar aqui um exemplo da rabeta, né? Se você de repente está andando com uma rabeta aí no meio do rio, e de repente essa rabeta ela dá um problema. Ela para de funcionar no meio do rio ali, né? No meio do lago. O que você faz? Você não é mecânico, mas você, pelo senso comum, o fato de você já usar esse instrumento há muito tempo, pelo fato de você, né, já navegar ali com uma rabeta, você vai mexer, né? Você vai tentar resolver ali o problema, naquele momento. Isso chama-se o quê? Senso comum. Quando você vai fazer um bolo, é o senso comum, onde você aprendeu a fazer o bolo, que tem que ter ovo, tem que ter trigo, né? Quando você vai trocar um gás, acabou o gás, né? Você está fazendo lá aquela caldeirada, né? E tá lá no fogo, o gás acaba. Você não vai chamar um técnico, uma pessoa para trocar o gás, né? Você tem outra botija, você vai lá e troca o gás. Tudo isso aprende com o quê? Com o senso comum, né? A gente aprende fazendo na vida, no dia a dia, a gente vai aprendendo a fazer essas coisas, né? Aprende com a avó, com o avô, com o tio, né? A gente vai aprendendo. Agora, o senso comum, então, ele está dentro desse campo, né, onde não precisa de nenhuma fundamentação teórica, não precisa de nenhum estudo mais avançado. Não, ele acontece pela minha aprendizagem da minha própria vida cotidiana, né? Lá que eu aprendo a fazer essas coisas. Então isso chama-se senso comum. É opinião, é ideias comuns que a gente aprende sem ir para a escola, sem necessidade de um estudo mais aprofundado. Já a filosofia, ela vai trazer alguns questionamentos para nós. Então ela vai dar um salto para sair do senso comum e ir para o pensamento filosófico. Qual é esse salto? São essas questões aí, ó. Onde? Quando você começa a pensar o quê, quando, por quê, aí você começa, então, a questionar o senso comum, né? Por que isso aconteceu? Como aconteceu, né? O que aconteceu? Então, são questionamentos, indagações que já nos leva a buscar uma resposta mais profunda. Já nos leva, então, a ir em busca de uma
resposta. E aí você vai investigar. Quando você entra no campo da investigação, da reflexão, aí você saiu do senso comum. Você já está pensando filosoficamente, você já está pensando, né, um pouco mais, de uma maneira mais elaborada. Então, quando nós falamos de filosofia, assim, de uma maneira bem, né, simples que eu estou falando aqui, é claro que a filosofia tem várias outras formas de você pensar filosoficamente, ela tem que ser radical, tem que ir até a raiz do problema, ela tem que abranger a totalidade da realidade, né, a filosofia, o pensamento filosófico. Ele tem que ser uma análise de conjunto das coisas que você está pensando. Então ela tem toda uma sistemática, né? Mas assim, para a gente entender a diferença, a filosofia, ela já vai então trazer alguns questionamentos no meu pensamento que vai me levar a querer saber mais, a querer buscar mais, né? Como a gente encontra lá na sua origem da palavra, né? Filosofia, né? Sofia, amor pela sabedoria. Então, a filosofia não é ter posse da sabedoria, eu sei tudo, eu sou o cara. Não, a filosofia é a busca pela sabedoria. É querer saber mais. É aquele espanto, é aquela curiosidade de querer perceber mais as coisas. E aí você vai, né, trazendo aí ideias e reflexões e argumentações. Então, voltando aqui para o nosso texto, a gente vai ver que a filosofia, né, diferente, né, de outras práticas, né, ela é uma prática de elaboração própria de ideias, diferente do senso comum, né, que as ideias estão já aí colocadas para nós, né? Então, ela também parte do senso comum, mas ela é diferente, pois ela recusa como verdade as coisas que chegam para nós e ela vai além da opinião. Então, voltando à rabeta, saindo do senso comum, deu problema no meio do rio, você não conseguiu resolver, aí você vai para onde? Você vai buscar um técnico, um mecânico para resolver o problema que você não sabe resolver. Aí não é mais o senso comum, já é o técnico, né? Então, aí você vai fazer um bolo, todo mundo, vou fazer um bolo, mistura lá o trigo, o ovo, tal, manteiga, mas você quer saber por que ela tufa, aí você vai ver qual é o fermento, por que o fermento ele faz o bolo tufar, não fica, né? Então aí você já está entrando na área, né, de outras ciências. Então quando você começa a explorar as ciências dentro do conhecimento do senso comum, você está já no campo mais reflexivo, né? Então, e você já não vai aceitar qualquer resposta, né? Qualquer opinião, você já vai estar mais no campo mais das vivências, né? De uma vivência não mais empírica, mas uma vivência agora mais científica, que exige mais fundamentação, mais leitura, mais estudo, tá bom? E aqui, pessoal, eu fiz esse preâmbulo aqui para a gente entender, então, que a filosofia, ela vai se distanciando do senso comum, ela já rompeu lá atrás, né, com o mito, as ideias mitológicas, né, que antes, então, tudo era explicado através de explicações míticas, né, era muito comum recorrer, então, aos deuses. Então, a filosofia, ela vai dando esses saltos, e nós vamos agora, então, compreender um pouco como é que ela vai, então, surgindo propriamente como pensamento filosófico e não mais como senso comum e não mais como um pensamento mítico, né? Então vamos ver aqui, ó. Nós vamos compreendendo aos poucos, através dos fenômenos que ocorrem com o ser humano, a pensar a realidade e buscar respostas para ela. Antigamente, né, no tempo do pensamento mítico, as explicações eram dadas de uma maneira muito sobrenatural. Dava um trovão, a gente não sabia explicar esse fenômeno, né, do que era o trovão, o raio, é um deus, né? As tempestades, né, Poseidon, o raio, Thor, né? Então foram dando nomes para vários deuses e assim iam se explicando a realidade
do mundo, através desses deuses. Né? Então, era muito rápido a explicação. Uma criança, quando ela faz certas perguntas para a mãe, para o pai, que ele não sabe responder, eles dão uma explicação muitas vezes mítica, né? A criança chega para o pai e diz assim, papai, mamãe, como é que eu nasci, né? O que normalmente um pai diz e a mãe fala para ele? Ah, você nasceu da cegonha, nasceu de uma melancia, né? Para aquela cabecinha da criança entender que ele veio ao mundo de alguma maneira. Não é verdade? Isso é o quê? Uma explicação mítica. Para aquela criança, naquele momento da fase da vida dela, ela acata, ela entende, ela aceita, ela acredita até. Mas depois que ela for crescendo, ela vai percebendo como é que funciona, né, a questão mais, de uma forma mais científica, mais real, concreta. Então, não é mais uma explicação mítica. A mesma coisa aconteceu com esses pensadores aqui, os filósofos pré-socráticos, né? Eles buscavam, diante da realidade, arqué. O que é arqué? Era um princípio fundamental que deu origem ao mundo. Eles olhavam para a natureza, o espaço, né? O céu, a terra, o dia, a noite, a chuva, as plantas crescendo, plantas morrendo, pessoas nascendo, pessoas morrendo. Tudo eles já tinham essa visão. Mas ninguém sabia ainda como explicar, porque a explicação era baseada no mito, né? Na mitologia. Então, esses primeiros filósofos pré-socráticos, assim chamados porque vieram antes do grande filósofo Sócrates, né? Eles então vão buscar um princípio originário. Eles começaram a perguntar, mas não é só os deuses, de onde que vem tudo isso? Né? De onde que vem as coisas? Então eles começaram a olhar para a natureza, que eles chamavam, né, de physis. Physis era tudo que há. Tudo que há no mundo é physis para eles. Então eles começaram a perguntar de onde que veio tudo isso? Então, a partir dessas perguntas, foram criando-se escolas. E essas escolas elas foram criadas para dar essas explicações racionais, filosóficas, né, mas sobre a realidade do mundo. Então vamos ver aqui, ó, qual era o objetivo dos pré-socráticos, né? As suas principais ideias eram parecidas. Eles buscavam a formulação de um raciocínio, ó, para o surgimento do universo por meio da cosmologia, né, o estudo do cosmos, do universo, do mundo. Então, normalmente, olhando para essa realidade, eles buscaram o quê? Que tinha algum elemento que eles conheciam, o ar, a gente respira, o fogo, a terra, a água, estava tudo aí colocado. Então, eles começaram a deduzir que a resposta estava aí, num desses elementos, né? Não eram os deuses que faziam, era a própria natureza que ia se constituindo. Então, esses filósofos, eles foram, então, se desenvolvendo, pensando dessa maneira, longe do mito. E aqui nós temos, então, vou mostrar para vocês aqui um mapa, que ele vai retratar um pouco como foi isso, né? Eu quero só que vocês entendam aqui, ó, que aqui nós temos aqui Atenas, ó. Atenas era como se fosse, vamos pegar aqui o Amazonas, né? Atenas é como se fosse Manaus, a capital, né? Onde tudo acontece ali. Esses filósofos, aqui nasceu Sócrates, viveu Platão, né, os grandes pensadores, ó. E o Aristóteles também, que depois, né, também vai se deslocar. Mas esses pré-socráticos, vocês podem ver aqui, que eles não nasceram, né, eles não nasceram na capital. Eles nasceram no interior, digamos assim, né? Então, nós temos aqui Demócrito, nós temos Protágoras, nós temos Anaxágoras, o Pitágoras, o Heráclito. Os mais famosos eu vou colocar para vocês aqui, né? Nós temos aqui, né, o Parmênides. Então, esses filósofos, o Tales de Mileto, o Anaximandro, o Anaxímenes. Então, todos eles foram pensadores que nasceram nas ilhas ali em volta, né, de Atenas, e eles que foram os primeiros a pensar, portanto, essa realidade. E o que eles vão dizer então? Vamos verificar agora aqui o pensamento deles, né, das escolas que foram surgindo, né? Então, os estudos deles, eles foram então percebendo, através da física, né, olhando para a realidade e criando ideias a partir dessa arqué. Qual é a origem de tudo isso? E aí eles se juntaram e fundaram escolas. Vamos perceber aqui a primeira escola.
Nós temos aqui, então, uma escola chamada Escola Jônica. Essa escola aqui, os pensadores que viveram aí, chamados de jônicos, né? O Tales, o Anaximandro, principalmente o Tales de Mileto e o Heráclito, né? Eles vão dizer, o Tales vai dizer que a origem de tudo está na água. Ele via o rio, via tudo acontecer ali. Então a origem pode estar na água, né? A água está em tudo. O mundo tem mais água. Então ele falou que a origem era a água, tá? Do mundo. Por exemplo, o Heráclito vai dizer que era o fogo, né? Vai dizer que era o fogo. O Tales vai dizer que era a água. Então esses foram os da escola jônica. Nós temos a escola pitagórica também, ó. A escola pitagórica é a próxima escola. A gente vai ver aqui nela que lá na Magna Grécia, os pitagóricos já vão ver outra realidade, né? Como era formada, né? Os pitagóricos já não era mais a questão, né, da água, né? Já trouxeram um outro elemento que era o quê? Os números, né? Eles pensavam toda essa realidade, né? Então, para eles era o número, a realidade que nascia tudo. Então, olha, outro princípio. Depois nós temos também os filósofos eleatas, outro grupo, que vão dizer, então, que a origem de tudo, né, nós temos ali, principalmente ali o Parmênides, era o ser, né? O ser das coisas. Tudo tem um ser, que não muda nunca, ele é imutável, né? Então ele vai dizer que é isso, as coisas não mudam, apenas, né? Depois nós temos aqui os pré-socráticos também, os atomistas, né? Que vão dizer que o principal objeto de tudo, a origem de tudo, eram os átomos. O átomo é a origem de tudo. Olha só como é que pode, né? Então, aquelas pequenas partículas já foram descobertas ali, o átomo. Claro que depois, né, houve outros estudos científicos que mudaram essa ideia aí. E por fim, nós temos os pluralistas. Quem eram os pluralistas? Eles já fizeram a salada, né? Disseram que tudo que existe, que foi colocado até agora, água, ar, fogo, terra, tudo isso faz parte, então, desse pensamento, dessa origem do universo, que são, né, os filósofos do pluralismo. Então, o mundo existe, tudo existe a partir de todos os elementos que compõem a natureza. Olha só, né, como é que as coisas funcionam. Então, pessoal, todos esses pensadores aí, e aqui a gente vai finalizando, principalmente as três primeiras escolas, né, eles possuem em comum que o fato de tratarem a physis como unitário, né, como uma coisa só. Já os atomistas eram os pessoas que pensavam a pluralidade da realidade. Então, o que estava em jogo aqui era a busca de um princípio fundamental. E eles foram, né, pensando e trazendo esses elementos da própria natureza, né, da physis, sem recorrer mais ao pensamento mitológico. É por isso que aqui nós falamos dos primeiros filósofos, né, que realmente foram filósofos, que foram os filósofos pré-socráticos. Tá certo? Tranquilo? Então até a nossa próxima aula.